pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou um pouco sumida, mas estou de volta e bem feliz por estar de volta. Então, os próximos conteúdos que eu vou trazer para vocês aqui com certeza vão ter muito valor. E o conteúdo de hoje vai ser sobre como criar o teu CRM no Notion. O CRM que a gente vai construir aqui, ele é bem simples, mas com certeza já vai te ajudar a ter ali todo o registro dos seus contatos, em que fase está cada um dos teus leads, quais interações você está tendo com esse lead. Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela que eu vou te mostrar como tu vai fazer isso agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, criei uma página em branco. Só escrever aqui CRM no Notion e a gente vai começar então a nossa configuração, certo? Então aqui, primeira coisa que eu sempre faço em qualquer um dos meus vídeos, vocês vão ver eu fazendo isso, é usar a largura completa. E hoje eu vou usar uma fonte diferente, tá? Vou botar a serifada pra gente criar esse CRM. Então aqui eu vou colocar uma linha divisória só pra também, tá? É questão de usabilidade, de ficar mais bonito, layout, etc. Então eu gosto de usar essas linhas por conta disso. E aí aqui a gente vai começar então a fazer a construção do nosso CRM. Lembrando, quem já assistiu vídeos meus, quem me acompanha no TikTok também já viu que eu falo bastante sobre isso, a questão de criar um sistema com bases de dados de página inteira, tá? Eu nunca crio um sistema com base de dados na linha por conta dos riscos que eu já expliquei aqui algumas vezes, e eu acabo preferindo criar em página inteira. Se você quiser criar a base de dados na linha, não tem problema, mas eu vou criar em página inteira e vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma página que a gente vai chamar de servidor, certo? Essa página, pessoal, é onde a gente vai armazenar todas as bases de dados que a gente vir a utilizar nesse sistema. Hoje, nesse momento, a gente vai utilizar uma base só, mas vamos supor que depois você vai baixar um sistema, você vai construir seu próprio sistema e quer criar mais bases de dados, você vai ter um servidor. Então aqui a gente tem um servidor e aqui fora, ó, notem que ele já criou o caminho, né? Ele já tem ali o CRM no Notion e dentro ele já tem a página criada, que é o servidor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir e vou criar a base de dados de página inteira aqui dentro, certo? Com uma exceção. Página de servidor é a única que eu não boto largura completa, porque não precisa, tá? Em usabilidade não precisa, então eu acabo deixando ela daquele jeito ali. Então vamos lá, vamos criar então a nossa base de CRM. Então aqui eu vou chamar de CRM. Você pode vir aqui e colocar um ícone da tua preferência, né? Eu geralmente para base de dados eu utilizo esse aqui, que é esse aqui, ó, de disquinhos. Vou escolher uma cor aqui qualquer. E vou, né, apelidar, dar o nome para essa base de CRM, certo? E aí aqui a gente vai começar então a colocar as propriedades. Então assim, aqui vai muito do que vocês utilizam, né, como dados de CRM. Eu vou colocar aqui os dados que eu considero que são importantes para um CRM, mas você pode ficar à vontade para criar os dados que você achar melhor, certo? Então vamos lá, primeira coisa aqui, a gente vai colocar o e-mail da pessoa, a gente vai colocar o telefone da pessoa. A gente pode colocar também um selecionar que a gente vai chamar de canal de contato, porque a gente pode mapear da onde que essa pessoa veio, né? Então, se ela veio do Instagram, se ela veio do YouTube, então, ó, Instagram, opa, escrevi errado, vamos lá, YouTube, anúncio. Aqui vocês podem colocar todas as fontes, tá? Todas as fontes pelas quais vocês consideram que esse cliente pode chegar até vocês, certo? Então, beleza, canal de contato. Eu vou colocar aqui o status, que nesse caso eu vou chamar de etapa, certo? E aqui, pessoal, muito importante, ó. Quando a gente adiciona um status à base de dados, ele geralmente vai vir padrão como não iniciado em andamento concluído, porque são status. Aqui no nosso caso, o que a gente vai considerar status? São as etapas da nossa jornada de negociação com esse lead. Então, por exemplo, se o lead chega para ti, a primeira coisa é qualificação, ele vai ser uma etapa. Envio de proposta, reunião estratégica, fechamento, perdido, inativo, tudo que for a etapa dessa pessoa ali no teu fluxo de negociação, vai ser aqui no status, certo? Depois vocês vão entender o porquê. Então aqui eu vou botar a primeira, por exemplo, lead cadastrado. Aí depois a gente pode colocar aqui em qualificação. Então notem que eu tô desenhando a jornada dessa pessoa como se eu fosse fazer, né, a minha jornada de negociação com essa pessoa. Então eu qualifico, depois eu vou para reunião estratégica. Aí aqui a gente pode, ó, colocar para baixo, a gente pode mudar a cor, certo? Depois aqui, envio de proposta. E aqui a gente vai ter lead perdido, tá? Porque a gente tem que considerar que talvez você vai tentar fechar e não vai conseguir, então você tem que ter um registro, né, do que aconteceu. Então aqui é um lead perdido, cliente fechado ou o cliente inativo, depois de um determinado processo. Então aqui a gente tem as três etiquetas
que formam a conclusão. Beleza, então vamos supor que o nosso fluxo é esse aqui. Aqui a gente pode colocar aqui, ó, a data de cadastro, data de contato, né? A primeira vez que essa pessoa apareceu ali no teu CRM. Eu gosto de usar essa data aqui, dia, mês e ano, vocês podem usar a data da preferência de vocês. Data de cadastro. E aí aqui a gente pode adicionar também uma data que a gente vai chamar de último contato, certo? Ou seja, qual foi a última vez que você entrou em contato com essa pessoa. E aí depois disso aqui, eu costumo criar uma fórmula, e isso aqui é muito legal, caso você tenha um processo padrão de follow-up, que é uma fórmula que te sinaliza, através do último contato, quando que tem que ser o próximo contato com essa pessoa. E aí aqui o que a gente faz? A gente vem na fórmula, e a gente vai usar uma fórmula que se chama Data Add. A gente vem aqui dentro e coloca o último contato, selecionamos o último contato, vírgula, o dia, o número de dias depois que a gente quer chamar essa pessoa, então 7, e aqui no final a gente fecha com days, certo? Ó, aí a gente criou aqui então uma fórmula que vai calcular qual é a próxima data de contato. Então, por exemplo, se o meu último contato foi dia 18, ó, ele já traz pra mim que dia 25 eu tenho que contatar essa pessoa. E aqui a gente pode dar o nome, ó, data, próximo follow, vamos chamar. Próximo follow, certo? Antes de ir lá pra frente para fazer a configuração, tudo direitinho, eu vou fazer uma página modelo para que a gente, toda vez que a gente adicionar um lead aqui dentro, ele já venha com algumas configurações que vai ser muito legal vocês fazerem isso aí para vocês. Então vamos lá, vou criar aqui um modelo, tá? Aqui eu já vou chamar esse modelo de novo lead. Vou colocar um ícone. Deixa eu pegar um aqui de pessoa, pegar esse aqui mesmo. Aqui eu já vou colocar, ó, que o status, a etapa é sempre lead cadastrado, que é a primeira etapa. A data de cadastro é a data de quando duplicado, então, ou seja, cada vez que eu criar uma página e adicionar esse modelo como padrão, a data de cadastro vai ser o dia que eu cliquei para criar essa página. Então, isso já automatiza alguns processos para vocês. Beleza. E aí aqui embaixo eu vou fazer uma coisa muito simples, mas que eu, Gabriela, uso e eu acho que facilita bastante, que é um botão de atualização de contato com essa pessoa, ou seja, para vocês terem um registro de tudo que foi acontecendo conforme os contatos iam acontecendo, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai digitar aqui botão, aqui na opção vocês podem colocar um título, ó, atualizações, e aí aqui qual que é a ação que a gente vai utilizar? Inserir blocos. E aqui eu vou colocar assim, ó, atualizado, dia, aí eu vou dar um arroba e aqui, ó, data quando duplicado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu clicar no botão e esse bloco for criado, a data que vai estar aparecendo ali, vai ser a data do dia que eu cliquei naquele botão, certo? Aqui eu vou botar isso aqui, vou dar um enter, vou botar um divisor e aqui eu vou colocar um emoji, que é um lápis. Opa, acho que tá em inglês, vamos ver. Pencil, aqui, ó. Então, qual que é a ideia, pessoal? É que a gente possa anotar. Toda vez que tem uma nova interação, a gente clica no botão para criar um novo bloco para botar uma nova atualização. Então, como que isso vai ficar? Deixa eu concluir. Ó, cliquei, apareceu. Cliquei, apareceu mais um, entendeu? Então, isso aqui vai ser muito legal para vocês irem colocando as atualizações daquele lead. Tudo que vocês conversam com ele vai ficando aqui, certo? Beleza, criamos a nossa página modelo. Agora eu vou vir aqui, eu vou deixar ela como padrão para todas as visualizações que eu criar. Ou seja, cada vez que eu criar uma nova página nessa base de dados, a página padrão que vir vai ser esse modelo. Então, deixei aqui como padrão. Já criei aqui, agora eu vou dar um time que eu vou preencher uns exemplos para vocês, pra gente voltar e fazer as visualizações. Então, me espera aí. Bom, pessoal, voltamos então. Aqui já tá minha base preenchida com alguns status, algumas informações, alguns nomes fictícios, e-mails fictícios. Mas qual que é a ideia aqui agora? Eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer para que essas informações não fiquem assim, todas misturadas, e vocês tenham de fato um CRM com separação, sabe? Podendo ver as etapas de cada lead, as reuniões que você tem naquela semana, né? Quem que você tem que contatar, tudo separado em sessões, usando essa única base de dados, beleza? Então, vamos lá para a página inicial. Eu vou fazer 3 visualizações, tá? Uma de lista geral, agrupada por etapa, a outra de pessoas que você tem que contatar na data de hoje e uma outra visualização de pessoas que você tem que contatar dentro dessa semana, para você conseguir ver como que eu faço para usar uma única base de dados e manipular esses dados para criar essas soluções, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, dentro do servidor nós temos nosso CRM, certo? É como se fosse a nossa base original. Tudo que a gente criar vai vir aqui para dentro. Então, vamos lá.
O que eu vou fazer aqui agora nesse lado de fora? Eu vou puxar visualizações da base de dados original, que é aquela base que está dentro do meu CRM. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, vou construir aqui com vocês. A gente vai sempre dar um tab e colocar visualização. Então, notem que quando eu coloco visualização, olha a quantidade de visualização que aparece, tá? De exemplos que eu posso usar como visualização da mesma base de dados. Pode criar uma visualização para cada coisa da mesma base, a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero uma visualização em tabela, porque eu vou criar uma lista geral dos meus leads agrupados por etapa, como eu falei para vocês. Então, aqui eu vou buscar a base de dados, ó, eu vinculei uma base existente, é essa aqui que eu preciso. Vou vir aqui, ó, nova visualização em tabela. Notem que ele já abriu aqui o meu layout, para eu configurar se eu quero ícone, como é que eu quero que abra a página, etc. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso agora. Mas qual que é a ideia? Eu vou concluir aqui essa parte aqui, ó, da base de dados, essa sheet, né, essa etapa aqui, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou vir e vou renomear. Eu vou colocar como lista geral, certo? E aí, o que eu vou fazer? Como eu quero essa lista geral agrupado por etapa, ou seja, para eu olhar na lista geral quantos leads eu tenho em cada etapa, eu basicamente vou vir aqui, ó, na configuração, agrupar por etapa. Então, olha o que acontece. Quando eu faço isso, ele começa a agrupar os meus leads pelas etapas do meu CRM, certo? Ah, mas eu não queria ver os meus leads perdidos, não faz sentido eu ver na etapa. É só vir no agrupar e ocultar. Ó, tu pode ocultar aqui e deixar só isso aqui, por exemplo. Então, ó, deu, já criei aqui. Pode fazer a mesma coisa com as propriedades. Então, por exemplo, a etapa aqui, ó, não faz sentido eu ver. Por quê? Porque eu já tenho etapa aqui no agrupamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em cima e vou ocultar. Quando eu faço isso, eu não tô apagando a propriedade, eu tô apenas ocultando ela aqui da minha visualização, simples assim. Então, aqui a gente já tem um CRM, né, uma parte do CRM da nossa view, que é a lista geral, agrupado por etapa, beleza? Então, agora, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma próxima view aqui do lado, que vai ser das pessoas que eu preciso contatar na data de hoje, ou seja, que o meu próximo follow-up, que é aquela fórmula, o dia seja hoje. Então, como que a gente faz isso? Você pode tanto vir aqui e duplicar essa visualização, então ele vai fazer uma do lado igualzinho, como você pode escolher uma view diferente dessa base, não tem problema. Nesse caso aqui, eu vou até fazer diferente para mostrar para vocês. Eu vou pegar essa de lista, tá? Então, ó, vou vir aqui, ó, ele já vai puxar para mim, ó, do próprio servidor, ele já puxou a base do CRM, já puxou ela em formato de lista. Então, notem que é uma visualização bem mais enxuta, né? Ele não traz toda aquela informação da tabela. Só que aí, o que acontece? Aqui, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Primeira delas, são pessoas que eu tenho que contatar na data de hoje, eu não preciso ter lead perdido e nem inativo, né? Não faz sentido, e nem cliente fechado. Eu preciso só ter aquilo que faz sentido para mim dentro do CRM. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro filtrar, onde a etapa é essa aqui e essa aqui. Essa aqui não entra. Outra coisa que você pode botar para mostrar aqui é, por exemplo, o telefone. Então, pô, se eu tenho que contatar a pessoa hoje, eu já deixo o telefone dela aqui para eu saber para quem que eu tenho que chamar. E aí, a última coisa mais importante aqui é o filtro que me diz que aquela pessoa precisa ser contatada hoje. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir de novo aqui no filtro, vou vir aqui, vou pegar o próximo follow e vou dizer que essa data, né, no caso, esse calendário, ele vai ser este dia. Então, notem que a tabela ela ficou vazia. Mas por que ela ficou vazia? Porque eu não tenho nenhum lead que eu preciso contatar hoje. Só que no momento que eu tiver, ele vai aparecer aqui. Então, deixa eu até pegar aqui um exemplo. Ó. Deixa eu pegar da lista geral. Esse contato aqui da Ana Ribeiro. E eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, que o último contato dela, como hoje é dia 18, foi dia 11. E aí, o contato dela, que seria hoje, né, vai automaticamente vir para hoje. Então, olha o que acontece. Quando eu venho aqui na lista, ó, a Ana tá aparecendo aqui, porque no filtro que eu fiz, onde a data de follow era hoje, ela pegou a Ana ali como um contato para fazer hoje, tá? Então, aqui é uma view que você pode fazer também, né, de contatar hoje. Então, aqui você pode até escrever, contatar hoje. Então, notem que já tem a lista geral e já tem o contatar hoje, certo? Agora, a gente vai criar uma outra view que é contatar essa semana, ou seja, é a mesma ideia, certo? Do filtro, só que ao invés de pegar o dia, eu vou pegar a semana inteira, beleza? E aí, o que acontece? Aqui você também pode escolher, quer continuar com lista? Vai só duplicar e mudar os filtros, certo? Mas, caso você não quer fazer uma nova, por exemplo, um calendário, você vai vir aqui e vai no calendário.
E a mesma coisa, ó. Aí o que ele fez aqui? Ele trouxe um calendário daquela mesma base de dados. Nesse caso aqui, pessoal, o calendário, ele tem um layout que você pode escolher mês ou semana, ó. Então, nesse caso, eu quero semana. Porque pra mim não faz sentido ver o calendário mensal, sendo que o que eu quero ver é quem eu tenho que contatar essa semana. Então, eu mudei o layout dele para essa semana. E aí, aqui no filtro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo tratamento de dado. Eu vou pegar a etapa, eu vou colocar que eu quero apenas essas aqui, eu não quero esses aqui. Eu vou vir aqui e vou filtrar que o próximo follow é essa semana. E ponto. Eu vou mexer nisso. E cá, mesma coisa, tá, pessoal? Aqui não tem ninguém, por quê? Porque o filtro é essa semana e a gente não tem nenhum follow para essa semana. Vou de novo lá. Vou pegar esse aqui, por exemplo, esse Hugo aqui. Vou colocar que o último contato dele foi dia 8. Vou pegar esse Bruno aqui e vou botar que o contato dele foi dia 10. Então, os follow-ups deles passaram a ser essa semana. Eu venho aqui no calendário, nota que ainda não aparece aqui para nós. Por que não aparece, tá, pessoal? Não é por conta do filtro, tá? Porque o filtro já tá com os status corretos e com follow para essa semana. Por que essas pessoas não estão aparecendo aqui? Porque se a gente for aqui, ó, no layout do calendário, ele tem essa propriedade aqui, ó, mostrar calendário por. E aí tu pode escolher qual é a data que você quer ver nesse calendário. No nosso caso, como a propriedade que a gente está filtrando é o próximo follow, a gente vai botar para mostrar essa aqui. E aí, ó, agora sim começou a aparecer as pessoas. E aí você pode vir aqui e mexer nessa parte. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o status e o telefone. E aí, olha só, agora sim já tá ali as pessoas cadastradas que a gente tem que contatar essa semana. E aí você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa, ó, esta semana, certo? E aqui você ficou com 3 visualizações. Uma de lista geral, uma de contatar hoje e uma de essa semana. Se caso, Gabi, eu gosto de ver os meus leads por Kanban, tipo Trello, certo? Como que você vai fazer? Você pode tanto pegar essa view aqui e transformar ela num quadro, como você pode criar uma nova view, como eu te expliquei agora. Eu vou até transformar aqui no quadro para você ver. Ó, transformei num quadro, ela já veio como um quadro. E aí você tem que fazer a mesma configuração, tá? Ó, tá aparecendo lead perdido, fechado, nativo. Você vai vir aqui no agrupamento, vai tirar essas etapas que não fazem sentido tá aqui, vai deixar somente essas. E aí você vai pegar aqui, ó, vai vir aqui na configuração e vai botar para mostrar alguma coisa que é importante para você. Então, eu quero ver o canal de contato, eu quero ver o e-mail, a etapa não faz sentido porque ele já tá na própria etapa, eu quero ver o próximo follow-up dele e eu quero ver o telefone. Então, olha só, aí ele já fica aqui todo ajeitado para você. Uma outra coisa que você pode fazer também, que eu geralmente gosto e no meu sistema de CRM tem, é uma view para vocês ver os clientes que estão fechados, ou seja, ele já passou dessa etapa aqui e ele vai agora para uma fase de cliente fechado, onde vai ter um outro processo, tá? Então, como que você vai fazer? Mesma coisa. Vem aqui numa visualização. Nesse tipo de view eu gosto de galeria. Aí eu busco aqui a fonte de dado, que é a existente, né, que é o CRM. Ó, nova visualização em galeria. Faço aqui configurações se for necessárias, nesse caso, no momento eu não quero, então eu vou concluir. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Venho aqui, posso ocultar o título, venho aqui e aplico o filtro, por quê? Porque aqui tá aparecendo todos os teus leads e clientes. Eu quero somente o cliente fechado, então, ó, só vai aparecer a Eduarda. Aí aqui eu posso vir e colocar as propriedades que eu quero enxergar da Eduarda. Então, por exemplo, eu quero ver aqui da Eduarda qual que é o telefone dela e qual foi o canal que ela me contatou. Então, ó, aí agora aqui você tem também uma view de cliente ativo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia aqui foi literalmente ensinar vocês a criar essa base de dados e poder cadastrar os contatos de vocês, as interações, as datas de uma forma super simples, mas que já te ajuda a começar. E, obviamente, que eu não deixaria vocês sem uma surpresinha no final, né? Então, se você assistiu até aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar esse CRM, não necessariamente esse aqui, na verdade, mas o meu CRM que está disponível lá na galeria do Notion de forma gratuita, para você baixar e já começar a utilizar. Se você gostou da forma como eu gravo esses vídeos, eu também vou deixar o link aqui embaixo do meu cupom de desconto para acessar e assinar o Tela, que é a plataforma que eu utilizo para gravar, e também o link com os meus templates e sistemas pagos, caso você queira adquirir algum. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo fez sentido para você, por favor, deixa o like, deixa um comentário caso você tenha tido dúvidas e até o próximo vídeo.